Boa noite, gente. Boa noite, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui a mais uma live. Sejam muito bem-vindos, boa noite. Olá, Ana. Oi, Maria. Oi, Tiago. Oi, Vanessa. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui a mais uma live aqui no perfil Sabedoria Católica. E hoje, gente, uma live aqui muito especial, né? Com o Eduardo aí, né, uma pessoa que era um pastor presbiteriano e hoje se tornou um católico apostólico romano, né, assim como o Scott Hahn, que a gente já tanto conhece também. Então vamos escutar um pouco o que ele tem para nos contar, a história dele. Ele já tá aqui conosco, olha lá, ó. Ele já tá aqui conosco na live, já vou colocar ele daqui a pouquinho. Deixa eu chamar ele aqui para entrar. Eu espero muito que vocês gostem dessa live. Vai ser maravilhosa, gente, tá? Prometendo. Olá, tudo bem? Oi, Ana, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, e você? Tudo jóia, graças a Deus. Deixa eu afastar um pouquinho da câmera. Tudo jóia, graças a Deus. Que alegria falar com você. Boa noite, pessoal. Boa noite. A alegria é nossa aqui de recebê-lo aqui na página, né? É uma Muito honra bom. aqui, né? Com certeza. Parabéns pelo seu apostolado, sua página. Muito legal mesmo. Obrigada. E foi uma inspiração para mim essa semana. Já, ao longo da nossa conversa, eu vou contar, mas me inspirou a fazer uma coisa que eu achei que deu bons frutos essa semana. Uhum. Fico muito feliz. Assim, gente, para quem não sabe, né? Esses tempos atrás eu comecei a sofrer alguns ataques aí, né? De algumas pessoas que começaram a me enviar porque eu tava falando sobre a consagração, né? E aí o Eduardo me chamou, falou, se precisar de qualquer coisa, qualquer apoio e tudo mais. E aí a gente falou, não, então vamos fazer uma live também, né? Porque para ajudar mais pessoas, né? Então, assim, eu te agradeço muito também por estar aqui conosco na página, né? Por ter aceitado estar aqui conosco. E vamos conversar um pouco, né? Contar um pouco da sua história, ajudar Vamos você. sim. A sua Ô, Ana, missão é linda. eu fiquei muito indignado, sabe? Eu fiquei muito indignado com os ataques que você sofreu. Porque, primeiro, que eu suponho, mas eu suponho com um grande grau de certeza, que você não entra na página de ninguém para atacar as pessoas. Né? Você não entra na página de pessoas de outra religião para ficar falando mal da religião dela. Primeira coisa, tô certo ou não? Então, assim, eu supus isso, mas eu supus com um grande grau de certeza. E eu, no meu perfil, direto eu recebo ataques, direto. Hoje mesmo foram 2. Né? Mas eu largo para lá, eu deixo para lá. Também não entro no perfil de ninguém para atacar. Mas eu achei tanta covardia, entendeu? Eu falei, gente, uma moça... Desculpa, você tem quantos anos, Ana? 21. Eu fiz Olha, mais recentemente, tem 2 meses. Então, eu tenho 39, né? Eu falei, gente, uma moça de 21 anos está fazendo o ministério dela sem encher a paciência de ninguém e começou a ser alvo de hater. Eu fiquei muito indignado. E aí, inspirado pela sua consagração e pelos ataques que você sofreu e pela sua coragem, né? Eu coloquei um vídeo na minha página chamado Podemos Ser Escravos de Nossa Senhora? Um vídeo foi um trechinho de uma entrevista que eu dei semana passada. E o título desse vídeo é Podemos Ser Escravos de Nossa Senhora? E o vídeo, assim, teve mais de... Assim, para mim é muito isso, né? Mais de 6 mil views, mais de 500 compartilhamentos. O pessoal, assim... falou, nossa, que interessante, o pessoal gostou. Eu Então, não vi, tem que ver. Depois o pessoal então também depois tem você que assiste ver. lá. Depois eu vou compartilhar para o pessoal assistir também. Sim, sim. Muito legal a sua iniciativa, assim. Eu imagino também que você receba muita coisa, né? Porque é natural, né? A gente tá aqui falando do evangelho, pregando a verdade. E aí o inimigo também não quer aceitar, né? A gente falando a verdade, a gente propagando isso, né? E ajudando muitas vezes muitas pessoas, né? Sim, então, sim. Quando ainda mais fala de Nossa Senhora, aí, nossa, aí o negócio piora, né? Claro. Mas fazer o quê, né? A gente tá aqui, a gente tá no público aqui, né? Então acaba que realmente é comum, né? Acontece mesmo. Sim. Mas realmente a gente tem que estar preparado, né? Pra aguentar, pra saber realmente lidar com essas situações, né? E eu confesso que, assim, pra mim é uma surpresa, né? Foi uma primeira vez e tem que ter muita oração, né? Tá aí, né? Dedicado na vida de oração, né?
estar próximo de Jesus para que a gente possa aí realmente saber lidar com tudo isso que vem por aí, né? Conforme a gente vai crescendo, atingindo mais pessoas. E assim, ser atacado, Ana, por amor a Jesus, por amor a Nossa Senhora, é nada mais do que um privilégio. É um privilégio, né? São Pedro, na sua primeira epístola, diz: considerem como um privilégio sofrer por amor a Jesus. E hoje, né, o padre Paulo Ricardo fala muito sobre isso. Né? Hoje, aqui no nosso país, dificilmente a gente vai ser, pelo menos por enquanto, né, vai ser preso, vai ser cerceado por pregar o evangelho, mas vão tentar matar a nossa reputação, vão tentar nos... O ataque é outro, né? O ataque é outro. Então, assim, é um privilégio a gente poder sofrer por Jesus. Então, fica firme, minha irmã. É isso aí, eu também acho, concordo, tá certo. E mais uma vez, muito obrigada aí, né, pelo seu apoio, por ter também aceitado estar aqui conosco hoje. E, ó, nós queremos aqui ouvir, né, o que você tem para contar pra gente, seu testemunho, como tudo aconteceu. E assim, eu assisti já o seu testemunho com o Felipe Aquino e foi muito edificante, eu fiquei muito emocionada, né, com tudo que você falou. Realmente é algo que toca não só as pessoas que estão ali na dúvida, né, entre as religiões ou estão ali passando por alguma tribulação nesse sentido, mas nós mesmos, nós próprios católicos, ouvir isso é muito assim, toca muito a gente, né? Então eu acho que tudo isso toda essa missão que Deus te deu, né, para falar sobre isso, para pregar sobre isso, e você ter aceitado isso é realmente uma missão muito linda e que você realmente recebeu de braços abertos com toda a humildade, né, para vir falar conosco, né? Então, ao mesmo tempo falou com o Felipe Aquino, mas também aceitou aqui falar com a gente, né? Que estamos aqui imagina! Né? Então eu agradeço muito mesmo. E bom, vamos lá. Conte um Vamos pouco lá. para nós como que começou, como que é seu testemunho, né? E aí? Bom, primeiro dizer que é uma honra, uma alegria estar falando com você. Eu falei com o professor Felipe Aquino. Semana passada eu dei entrevista para um canal no YouTube pequenininho também, mas onde me convida eu vou, porque para mim é um prazer. É uma alegria pelo seguinte, Ana. Aliás, Ana é o nome da minha filha mais velha, é Ana Maria. Ana Maria. Já me perguntaram, até se eu não me engano eu falei isso na entrevista com o professor Felipe Aquino. Já me perguntaram se o meu objetivo com o apostolado que eu tenho desenvolvido, com as entrevistas, inclusive com o curso que eu lancei, se o meu objetivo é converter evangélico. Ele era pastor e agora ele virou católico, ele quer converter evangélico para a igreja católica. Não. Não, não e não. Diante de Deus, não é esse o meu objetivo. É lógico que se isso acontecer, eu não vou ficar aborrecido. Eu vou droga, não queria que tivesse acontecido. Que triste, não queria. Que triste. Não, de fato... muitos, e não são poucos, muitos evangélicos têm me procurado. Falado, Eduardo, eu comecei a estudar a minha fé mais a fundo, estudar história, e a coisa está começando a fazer sentido para mim, o que eu faço? Então, assim, é lógico que eu ajudo essas pessoas, mas esse não é o meu alvo primário, eu diria. O meu alvo primário é fortalecer, encorajar, municiar de argumentos sólidos, bíblicos, teológicos, católicos. E quando eu falo assim, a fé católica é boa, é verdadeira e é bela. E aqui quando eu falo bela, não é bela esteticamente, é bela transcendentalmente, né? Existe uma beleza intrínseca na nossa fé. Eu tenho muitos católicos e eu tenho sido grato a Deus pelos testemunhos que eu tenho recebido, Ana, de católicos falando assim, Eduardo, que beleza é essa que eu nunca tinha percebido? Eu sou católica desde que eu nasci. Beleza tão antiga e tão nova, né? Exatamente. Que bondade, que verdade é essa que eu nunca tinha percebido? Então, assim, a minha esposa está aqui do lado e eu mostrei para ela uma mensagem que uma colega dela... a gente é amigo no Instagram via minha esposa, né? Eu nem tenho muita intimidade, mas uma colega dela me mandou uma mensagem falando, Eduardo, eu nasci católica, mas tem uns 20 anos da minha última confissão, da minha última comunhão, e vendo os seus vídeos, lendo o que você escreve, eu decidi, estou voltando para a igreja. Então isso, assim, enche
enche o meu coração. Fantástico. Eu acho que é isso aí mesmo, sabe? Às vezes a gente fica se prendendo demais pensando, eu quero converter fulano, eu quero converter. Mas não se preocupa em viver a fé mesmo, né? Converter você primeiro, né? Com Isso que é o certeza. nosso foco. Depois Que é o mais difícil, né? Aí os outros naturalmente começam a ver a luz de Cristo na gente. É o que realmente aí aconteceu com você. É visível mesmo, né? Com o seu testemunho, a luz de Cristo em você, né? Amém. Amém. Fantástico. Eu queria mandar um alô para Flávia Mesquita. Tá aqui Flávia Mesquita dos Estados Unidos. Ela é aluna do meu curso. Oi, Flávia. Olá. E tem alguém aqui que me chamou de tio Dudu. É o Torres aqui, tio Dudu. Deve ser da plataforma da WSP, porque eu dei aula numa plataforma e o meu nome lá era tio Dudu. E ele está aqui, tio Dudu deve me conhecer de lá. Mas você perguntou assim como que tudo começou, né? Hoje mesmo, eu vi um comentário que fizeram sobre uma aula que eu dei no YouTube há um tempo atrás. E foi um comentário de um protestante, né? Criticando uma fala minha. E ao criticar essa fala minha, não tem problema nenhum com isso, tá? Não tem problema nenhum. Quando me disseram assim, um fulano aí criticou sua fala, eu fui ouvir essa crítica de coração aberto, no sentido assim, poxa, deixa eu ver se eu errei em algum lugar, até para me retratar. Eu não sou dono da verdade, né? Se eu falei alguma bobagem, eu vou me retratar. Mas eu fui ver a crítica e a crítica de fato não procedia. E nessa crítica, a pessoa disse o seguinte: a Igreja Católica ela é uma descontinuidade da Igreja primitiva. Ela é uma descontinuidade da Igreja dos Apóstolos. E eu acho até, Ana, que ele foi generoso com a palavra, ao usar essa palavra descontinuidade, porque o que eu vejo nos livros, e eu tenho esses livros para mostrar, não é a palavra descontinuidade, é uma degeneração. Nossa. A narrativa oficial é essa. Jesus nasceu, viveu uma vida perfeita, morreu na cruz para nos salvar, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, derramou o Espírito Santo, enviou os apóstolos, e os apóstolos começaram a estabelecer comunidades cristãs por todo o mundo conhecido, até que chegou um momento em que a igreja se degenerou. E aí surgiu o catolicismo. Então o catolicismo não é a igreja que o Senhor Jesus fundou, muito menos a igreja dos apóstolos. O catolicismo é uma degeneração, ou, usando esse termo generoso que essa pessoa usou hoje, é uma descontinuidade, né, do plano original, por assim dizer. Até que, no século XVI, com Martinho Lutero, João Calvino e outros, o plano original de Jesus foi restaurado, foi recuperado. A igreja, vou usar uma expressão que um pastor muito amigo meu usa, a igreja voltou para os trilhos, né, no século XVI. Né? É isso, né? E aí, Ana, como que tudo começou? O que eu acabei de dizer aqui foi a narrativa, a narrativa oficial do protestantismo, e assim, é a narrativa que eu aprendi e a narrativa que eu ensinei. Eu ensinava isso. E os livros de história da igreja que nós lemos, eu fiz seminário, no seminário protestante, ensinam isso, né? Eu simplesmente descobri que isso não é verdade. Que essa suposta degeneração não é verdade, nunca aconteceu. E uma pergunta que a gente tem que fazer, né, quando disserem isso, ok, a igreja católica ela é uma descontinuidade da igreja dos apóstolos, a igreja católica ela é uma degeneração da igreja dos apóstolos. Muito bem, vamos lá. Quando que aconteceu essa descontinuidade? Quando exatamente aconteceu essa descontinuidade? Quando que foi essa degeneração? Essa degeneração foi
quando Constantino se tornou católico. Ok, mas depois de Constantino, que foi proclamado o cânon do Novo Testamento? Foi depois de Constantino. Foi num concílio, né, foram vários pequenos concílios do final do século IV, que foi definido quais são os 27 livros do Novo Testamento. Então você aceita um Novo Testamento de uma igreja degenerada? Ah, não, então não foi. Foi depois disso. Tá, então se foi depois disso que a igreja se degenerou, você não aceita imagens, né? Ok, mas no século II a gente já tem imagens claramente em todas as catacumbas. Ah, não, foi antes disso. Tá, então você não aceita devoção à Nossa Senhora? Ora, Irineu de Lyon era devoto de Nossa Senhora. E quanto mais a gente vai investigando, Ana, a gente vai percebendo que a Igreja Católica de hoje é a mesma igreja desde sempre, desde sempre. O Senhor Jesus fundou uma igreja e o Senhor Jesus disse para essa igreja o seguinte: quem vos ouve, a mim ouve. E lá em Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, nós lemos o seguinte: o Senhor falou, Deus falou muitas vezes no passado por meio dos profetas. Hoje ele nos fala por meio do seu Filho. E o Filho de Deus diz para os apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve. E os apóstolos, eles estabelecem novos bispos para continuar o ministério deles. A igreja não morreu com a morte do último apóstolo. Algumas pessoas creem assim, né, que com a morte do último apóstolo a igreja apostólica morreu. Não, eu não posso crer nisso. Eu não posso crer nisso. Então, assim, tudo começou, e depois, mais para frente aqui na nossa conversa, se for conveniente, eu te conto como que isso, como foi essa primeira faísca. Mas tudo começou quando eu descobri que essa narrativa histórica de que a igreja se degenerou, ou a igreja católica é uma descontinuidade, eu descobri que isso não procede. Isso não... A gente está com 200 pessoas nos assistindo agora, mais de 200 pessoas. Vou falar olhando para a câmera aqui, câmera 1, só tem uma, né? Isso não se sustenta ao menor escrutínio histórico, ao menor... a menor investigação histórica. Dizer que a igreja que o Senhor Jesus fundou se desconfigurou com o tempo. Todas as crenças, todos os dogmas, tudo que a igreja sempre ensinou e ensina hoje, ela sempre ensinou. Né? E quando eu descobri isso, eu fui aprofundando. Porque tem muita coisa na igreja, Ana, que eu, como pastor protestante, eu rejeitava. Então, naturalmente, né? Imagens, oração aos santos, purgatório, relíquias, devoção à Nossa Senhora, né, que foi o tema aí da confusão essa semana, devoção à Nossa Senhora, e todas essas questões, eu pensava, isso aí foi fruto da degeneração, que a igreja acrescentou depois. E quanto mais eu estudava, mais eu percebia, primeiro, que tudo isso está profundamente embasado nas Escrituras. Inclusive, assim, então tudo tem que estar na Bíblia. Não está na Bíblia que tudo está na Bíblia. O que está na Bíblia é que a igreja é a coluna e baluarte da verdade. Isso está na Bíblia. Né? Paulo diz isso a Timóteo, São Paulo diz a Timóteo. A igreja é a coluna e o baluarte da verdade. Então, o que está na Bíblia é que que Jesus não nos deixou um livro. Algumas pessoas ficam bravas comigo, mas isso é lógico. Jesus não nos deixou um livro. Jesus nos deixou uma igreja. E essa igreja nos deixou um livro. Quem escreveu a Bíblia foi a igreja que o Senhor Jesus estabeleceu. Não o contrário. Tem uma crença no protestantismo, uma crença fundante, Ana, que é o seguinte:
Eu até vi um pastor essa semana no YouTube falando isso, e ele falava com tanta certeza do que ele falava. Eu falei, gente, mas isso é ilógico. Ele disse o seguinte: não foi a igreja que gerou a Bíblia, foi a Bíblia que gerou a igreja. Mas como, gente? Como a Bíblia apareceu assim? Caiu aí, do céu com zíper e tudo. Né? Como já dizia o querido Paulo Ricardo. O querido padre Paulo Ricardo. E caiu do céu com zíper e tudo. Aí alguém pegou, leu e falou: opa, vamos fazer uma Bíblia aqui, vamos fazer uma igreja. Não tem como. Não é a Bíblia que gerou a igreja. É a igreja que gerou a Bíblia. Mas isso, assim, para mim hoje é óbvio isso. Mas durante muito tempo da minha vida isso não era óbvio. Não era óbvio mesmo. Então, assim, respondi a primeira pergunta, mais ou menos? Com certeza. Não, com certeza. E me chamou a atenção, assim, achei interessante você falar, que me lembrou um livro, né? Que eu estava lendo um livro. Inclusive, eu até vou ver se ele está aqui. Que ele fala que é o Diabo, Lutero e o Protestantismo, né? Ah, sim. Eu tenho esse livro também. Assim, que se realmente tivesse acontecido essa degeneração, né? Eles estariam chamando Jesus Cristo de mentiroso. Né? Por quê? Porque Jesus falou que o mal não ia prevalecer, né, sobre a igreja. E também falou que estaria com os apóstolos, né, estaria com a sua igreja até o fim dos tempos. Então, como que pode, né, Jesus ter mentido? Você teria Jesus mentido e falado isso, mas na verdade a igreja se degenerou. Na verdade, os apóstolos, né, assim, igual você falou, né, assim que morreram todos os apóstolos, acabou a igreja de Cristo, né? Então, Jesus abandonou a igreja dele, né? Então, achei muito interessante realmente essa reflexão. Não, perfeito. E isso não quer dizer, só comentando nessa sua fala, isso não quer dizer, Ana, que ao longo desses 2000 anos de cristianismo, a barca de Pedro não tenha enfrentado tempestades. É lógico que enfrentou. Ao longo de toda a história houve crises e reformas. Crises e reformas, crises e reformas, ao longo de toda a história da igreja. Com certeza. E aí, as pessoas me dizem assim: ah, Eduardo, você não acha que a igreja do século XV, porque entre aspas, reforma protestante, né, eu coloco entre aspas porque não reformou nada, porque um rompimento não é uma reforma, né? Se você vai reformar a sua casa, você não quebra a sua casa e sai dela e vai morar em outro lugar. Se você vai reformar, você conserta o que está precisando e você continua morando lá. Então, por isso que eu digo que a reforma protestante não foi reforma. Mas a reforma protestante, entre aspas, acontece no iniciozinho do século XVI. Lá começa. E alguém me pergunta, você não acha que a igreja da Idade Média tardia, século XV, início do século XVI, precisava de reforma? Claro que precisava. Claro que precisava. A igreja católica, a igreja cristã, estava num estado lastimável naquela época. Então a pergunta não é: a igreja precisava de reforma? Lógico que precisava. A pergunta é: Lutero fez essa reforma? Não, Lutero fez um rompimento. Calvino fez essa reforma? Não fez reforma nenhuma. Quem fez essa reforma? E aí eu posso falar: Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, Santo Inácio de Loyola, São Francisco Xavier, e por aí vai. Para citar só 4 santos do século XVI. E de tantos outros, São Francisco de Sales, de tantos outros. Deus levantou homens e mulheres que transbordavam o amor de Deus, transpiravam santidade, e essas pessoas fizeram a reforma, a verdadeira reforma, e pagaram o preço por isso. São João da Cruz, né, que hoje é doutor da igreja, olha só, São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila, ambos são doutores da igreja. Foram contemporâneos, foram amigos, e São João da Cruz foi preso. E ele foi preso por quem? Por católicos, que achavam ele radical demais, revolucionário demais. Hoje, nós, católicos, nós reverenciamos, honramos São João da Cruz, e ele tem o título de doutor da mística,
né? Mas ele foi preso, e ele não foi preso por protestante, ele foi preso por católico. Igual Então, Santa assim, Joana d'Arc também, né? Santa Joana d'Arc, que foi executada por católicos corruptos. Exatamente. Então assim, essa turma que eu citei fez a reforma. Então a questão não é se a igreja precisava de reforma, porque ela precisa e sempre vai precisar, e até o nosso Senhor Jesus retornar, a igreja vai estar sempre passando por momentos de crise e o vento do Santo Espírito de Deus vai soprando e renovando todas as coisas. Mas a questão é o que os protestantes fizeram no século XVI não foi reforma. Não foi reforma. Porque você não faz uma reforma rompendo, destruindo, xingando, saindo e montando outra. Isso não é reforma. Né? Com certeza. E, o Eduardo, a gente quer saber também o que foi o fator decisivo que você, por exemplo, você passou por alguma coisa que você falou, não, a partir de hoje eu sou católico, né? Teve algum evento assim ou foi indo aos poucos, né? Conta um pouco dessa passagem assim para o catolicismo realmente. Tá. Como eu era pastor, você pode supor assim que eu tinha de fato dedicado a minha vida aquilo que eu acreditava, né? E a minha conversão a Cristo, Ana, foi com 16 anos na igreja presbiteriana. Eu não nego isso. Eu não nego isso. Eu não nego o que aconteceu na minha vida antes de eu me tornar católico, eu jogo tudo no lixo, de forma nenhuma. Eu tive momentos reais e verdadeiros com o nosso Senhor na igreja protestante. E a Santa Igreja nos ensina isso. A Igreja Católica nos ensina, né, os documentos da Igreja Católica dizem que existe elementos de santificação e verdade nos nossos irmãos separados. Então, assim, eu não posso negar isso. A minha conversão a Cristo foi com 16 anos numa igreja presbiteriana. E quando eu me converti, eu fiz uma promessa para Jesus. Eu falei, onde o Senhor mandar, eu vou. E onde estiver a verdade, eu vou perseguir. Aliás, esse é um espírito até mesmo protestante, por assim dizer, de investigar a verdade. Porque hoje, como católico, é muito mais simples para mim eu dizer assim, se a Santa Igreja falou, está falado. Eu acredito na bondade da Santa Madre Igreja, porque ela é uma mãe, e uma mãe orienta o que é bom. Mas o protestante tem aquele espírito mais assim, não, vamos investigar, deixa eu estudar, me aprofundar. Então eu fiz essa promessa para Deus. Onde eu encontrar a verdade, eu vou atrás. Então eu dediquei a minha vida para isso. Eu fiz faculdade de jornalismo aqui em Juiz de Fora. Aliás, você está em qual cidade, Ana? Estou em Ribeirão Preto, São Paulo. São Paulo está relativamente, né, perto, né, em termos de Brasil, né? A gente está na mesma região. Na região sudeste, que eu quero dizer. Eu estou em Juiz de Fora, Minas Gerais. Né? Então eu fiz jornalismo aqui. Quando eu terminei a faculdade de jornalismo, eu fui para o seminário, fiz seminário aí pertinho, em Campinas. Fiz seminário presbiteriano de Campinas, um excelente seminário. E me tornei pastor, enfim. Eu dediquei a minha vida para isso. Mas quando eu comecei a estudar o catolicismo e quando começou a fazer sentido para mim, eu me lembrei de que eu não tinha me tornado pastor por status, por dinheiro, por, sei lá, fama. Eu tinha me tornado pastor por amor a Jesus e por amor às almas. E ao ser confrontado com a verdade de Jesus, eu teria que tomar uma decisão. Eu lembro que um amigo meu, muito querido, ele era pastor, né? E essa é uma dor muito grande, porque muitos pastores, amigos meus, eles vivem do ministério, eles são pastores de tempo integral. Existem outros pastores que são assim, o sujeito ele é pastor, mas ele tem uma outra profissão, uma outra fonte de renda. Entendi. Então ele pode deixar de ser pastor, que isso não vai afetar o lar dele financeiramente. Ainda mais o sujeito é casado, tem filhos, e ele
vive do ministério, e nos ouvindo aqui, isso é digno. Isso é digno. Não tem problema nenhum a pessoa viver do ministério. Mas eu conversava com um amigo meu e ele falava assim, Eduardo, eu quero me tornar católico, mas eu não sei o que fazer, porque toda a renda da minha família vem do ministério. E eu fiz essa pergunta para ele. Eu falei, cara, você se tornou pastor por causa do dinheiro? Ele, não, de jeito nenhum. Eu falei, então você vai permanecer pastor por causa do dinheiro? Ele, faz sentido. Aí eu disse uma outra coisa para ele. Eu falei, deixa eu te falar uma segunda coisa. O seu sustento não vem da igreja e o seu sustento não vem do ministério. O seu sustento vem de Deus. O mesmo Deus que te sustentou até aqui vai te sustentar a partir daqui. Mas não é fácil. Não é fácil. É muito bonito falar isso, mas quando as contas vêm, os boletos chegam e não tem dinheiro na conta para resolver, a situação é um pouco diferente, né? Mas, enfim, eu comecei a investigar. Eu lembro, eu já contei essa história, mas talvez tem gente nos assistindo que está me ouvindo pela primeira vez, eu vou contar de novo. Eu lembro um dia que eu cheguei para minha esposa e falei, amor, eu acho que a Igreja Católica está correta. E se ela estiver correta, a gente vai ter que se tornar católico. Eu lembro que ainda falei assim, eu estou com medo de a Igreja Católica estar correta. Está certa. Está certa. E a minha esposa, ela é pesquisadora, ela até recentemente publicou um capítulo de um livro na área dela. Ela também era evangélica. Sim, com certeza. E quando ela se casou comigo, eu já era pastor. Imagina, você casa com um pastor que um belo dia fala assim, olha, eu quero mudar de religião, né? Que doideira. E ela virou para mim e falou uma coisa que eu achei muito sábio da parte dela. Ela falou assim, meu amor, você tem uma hipótese. Vamos investigar essa hipótese. Vamos submeter essa hipótese ao método científico. Eu achei fantástica a fala dela, porque ela não falou nem sim, nem não. Ela não falou, tá, vamos ser católicos, beleza, problema. Ou ela falou, de jeito nenhum, isso é influência do capiroto, sai dessa. Ela falou assim, você tem uma hipótese, vamos investigar. Então foi muito, muito boa a palavra dela. Palavra de sabedoria mesmo. Sabedoria. E a gente começou a investigar. Eu me afundei nos livros e quanto mais eu estudava, quanto mais eu investigava, mais eu percebia, meu Deus, a Igreja Católica está certa aqui. A Igreja Católica está certa aqui. A Igreja Católica está certa aqui. Coisas que eram caras para mim enquanto pastor protestante, por exemplo, a doutrina da Santíssima Trindade. Todo protestante subscreve a doutrina da Santíssima Trindade. Aí alguém pode dizer assim, mas a doutrina da Santíssima Trindade está na Bíblia. Está embasado na Bíblia, mas a Bíblia não é um manual de teologia dogmática. Você não tem lá na Bíblia, assim, existe um só Deus que subsiste eternamente em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Filho é eternamente gerado do Pai, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. E isso que eu acabei de falar não está na Bíblia, é uma formulação dogmática, baseada na Bíblia. Eu falei, gente, isso aí quem nos deu foi a Igreja Católica. A cristologia, todos os dogmas cristológicos, né? Jesus é 100% homem, é 100% Deus. A Nossa Senhora deu a luz ao próprio Deus encarnado, de modo que ela é mãe de Deus. Quando a gente fala Nossa Senhora é mãe de Deus, essa é uma declaração cristológica, não é? Tem gente que fala assim, você está dizendo que Nossa Senhora então é deusa. Para, gente. Vamos trazer discussão, né, para a razoabilidade. Quando eu digo que Nossa Senhora é mãe de Deus, é porque a minha cristologia ela está profundamente embasada no fato de que Jesus é o próprio Deus encarnado. E essas coisas, Ana, começaram a mexer comigo, a me trazer, até que eu fui estudar sobre a Sagrada Eucaristia. E quando eu estudei sobre a Sagrada Eucaristia,
aí foi o momento que eu disse, não dá mais para eu continuar Aí sem ninguém ser católico. Aí não deu mais. Então, respondendo a sua pergunta, foi a Sagrada Eucaristia. Eu lembro que eu fiquei um bom tempo faminto pela Sagrada Eucaristia, ansiando pela Sagrada Eucaristia. Eu ia na missa, eu não podia comungar, né? Eu ia à missa, ficava adorando a Sagrada Eucaristia e vendo as pessoas comungarem, eu ficava igual, sabe, cachorro de padaria, olhando para aqueles frangos de padaria girando, aquele frango assado, aí o cachorro E fica não lá, pode comer. e não pode comer. Eu ficava assim, salivando, eu preciso me alimentar do Cristo Eucarístico, eu preciso me alimentar do Cristo Eucarístico. Ele vem e se entrega por nós. E eu não vou me alimentar do Cristo Eucarístico como? Como? Então, assim, foi isso, a Beatriz está aqui falando, também ficou assim, né, com fome da Eucaristia. Esse foi o fator determinante, Ana. Eu diria que se não fosse pela Sagrada Eucaristia, talvez o apelo de me tornar católico não fosse tão pungente. Tão pungente. Tão assim, porque eu ia tentar, de alguma forma, assentar as outras verdades, né? Mas foi a Sagrada Eucaristia. Ouvindo você falar isso, realmente é de arrepiar mesmo, né? Porque às vezes nós que estamos na Igreja Católica há tanto tempo não damos o valor para a Eucaristia, valor que você, ex-pastor protestante, soube dar, soube reconhecer, sentiu fome, sentiu sede, né? Do corpo e sangue de Jesus. E nós, muitas vezes, católicos, que estamos desde a infância frequentando, às vezes não damos esse valor, né? Então, é maravilhoso realmente esse seu testemunho, né? Tudo isso, né? E como que foi? Eu tô até curiosa para saber. Como que foi a sua primeira missa, né? Como que foi a sensação da sua primeira missa? Da minha primeira missa ou da minha primeira comunhão? Ou as duas coisas? Pode ser as duas coisas. Tá. Bom, primeiro eu vou falar da minha primeira missa. É lógico assim, que quando eu falo da minha primeira missa, quando eu era criança, eu ia à missa eventualmente, né? O batismo de alguém, o casamento de alguém. A minha avó todo ano, no aniversário de casamento dela com meu avô, todo ano ela pedia para ser celebrada uma missa em intenção do casamento dela. Então eu ia, mas para mim não. Eu como criança, adolescente, eu achava a missa uma chatice, um senta e levanta, né? Aquilo não fazia muito sentido para mim. Aliás, até fugindo um pouquinho da sua pergunta, mas só abrindo um parêntese, no meu primeiro culto evangélico, na primeira vez que eu fui numa igreja evangélica, eu achei demais, porque aquilo mexeu com os meus sentidos. Era uma música legal, uma palavra, né, uma pregação muito impactante. Aquilo me fez sair de lá assim, como se a celebração tivesse a função de me agradar, né? Tivesse a função de, a gente vai fazer um negócio aqui legalzinho, bacana, para que as pessoas se sintam bem. Esse negócio de se sentir bem, vocês, a gente está com quase 300 pessoas, cuidado com esse negócio de se sentir bem. A gente não depende, a nossa fé não está baseada em sensações, em sentimentos, a nossa fé está baseada em Jesus. Em Jesus. E às vezes ele manda a gente fazer coisas que a gente não sente-se muito bem, né? Mas a gente tem que fazer por obediência. Fecha parênteses. Então, assim, desconsiderando esse período, quando eu comecei a estudar o catolicismo, foi em fins de 2018, isso, foi em fins de 2018. Quer dizer, o meu processo começou bem antes, tá? O meu processo começou em 2015. Mas em fins de 2018, a questão já estava muito forte para mim. E aí eu falei assim, eu vou numa missa. Vou numa missa, ver como é. Porque o que me ensinaram, né, e o que eu ensinava, e aqui eu me arrependo muito, e já eu me penitencio por isso,
porque eu ensinava sem saber, né? Sem conhecimento de causa, sem justiça, porque eu dizia o seguinte, né? E hoje eu ouço isso, é tão engraçado, né? A missa o pessoal vai só para cumprir tabela, só para cumprir um ritual. Católico não lê a Bíblia. A missa é centrada em Maria, né? Não tem nada de Jesus, não sei o quê. E é engraçado que, como eu falo, eu mantenho muito das minhas amizades, mas eu tenho algumas amizades que falam isso para mim, né? Amizades protestantes que falam isso para mim. A missa é só para cumprir tabela, o pessoal vai na missa, mas acabou a missa, já sai e vai aprontar. Meu Deus do céu, né? Enfim, eu falei, eu vou numa missa, deixa eu ver como que é isso. E a minha primeira missa, Ana, foi... Eu morava em Ipanema, eu era pastor em Ipanema, ali na zona sul do Rio de Janeiro. E eu fui na igreja Nossa Senhora da Paz, que fica bem no centro de Ipanema, bem em frente a quem é do Rio aí sabe, ali na Praça Nossa Senhora da Paz, a estação de metrô Nossa Senhora da Paz. Eu lembro que eu cheguei na porta da igreja, era uma missa de meio de semana ao meio-dia. Eu olhei para um lado, olhei para o outro para ver se não tinha ninguém que me conhecia. Parecia que estava fazendo alguma coisa errada. Ai, será que alguém vai me pegar? Aí alguém vai me pegar, né? E aí eu entrei e assentei para assistir a missa. Eu lembro até hoje, foi o padre Jorjão que celebrou essa missa. O padre Jorjão, lá de Ipanema, a Conceição está falando aí, padre Jorjão, isso mesmo. O padre Jorjão que celebrou essa missa. Eu lembro da homilia dele até hoje. Eu lembro até hoje da homilia dele, me impactou muito. E eu fiquei absolutamente maravilhado. Maravilhado. Foi, de fato, assim, o céu na terra. A que a Renata falou, a minha igreja é a Nossa Senhora da Paz, em São Paulo. Pensei que era em Ipanema. Se tiver alguém do Rio aí, gente, manda um abraço para o padre Jorjão, por favor, porque depois da minha conversão, quem se tornou o meu diretor espiritual não foi o padre Jorjão, mas foi o bispo Dom Antônio Augusto, que é lá de Ipanema também. Enquanto eu morei no Rio, Dom Antônio foi meu diretor espiritual. Mas voltando, né? Eu fiquei maravilhado, Ana. Fiquei maravilhado de ver a estrutura da missa. Momento de confissão de pecados, o glória, a liturgia da palavra. Católico não lê a Bíblia. Gente, quase metade da Bíblia quase metade da missa é leitura bíblica. Quase metade da missa é leitura bíblica. No domingo, então, uma missa de 1 hora é uns 20 minutos só de leitura, né? Contando os salmos, naturalmente, que é Bíblia. E então, assim. Então. 7 leituras. 7 leituras, a Vigília Pascal, né? 7 leituras. Então, assim. Mas não era uma missa de meio de semana, foram 3 leituras, aquilo me impactou profundamente. E assim, na hora da liturgia eucarística, os meus olhos ficaram assim vidrados e os meus ouvidos percebendo aquilo que estava acontecendo. Eu falei, gente, aquilo que está escrito na Bíblia, porque para mim a Bíblia era tudo que importava, né? Aquilo que está escrito na Bíblia está acontecendo aqui diante dos meus olhos. Está acontecendo diante dos meus olhos. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estava ali. E o padre dizia isso convicto do que ele estava dizendo. Eis o Cordeiro de Deus está aqui. E depois, a certa altura, né? Eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Que é a frase do centurião para Jesus. E todas essas questões... Eu saí da minha primeira missa maravilhado, Ana. Maravilhado. Assim, aquilo foi uma coisa que eu nunca mais esqueci. E toda missa que eu vou, eu lembro dessa primeira missa, engraçado, né? Toda missa que eu vou, ficou marcado. E a minha primeira comunhão, né, por assim dizer, aí foi todo um processo no qual eu abdiquei do meu pastorado. Eu e a minha esposa, nós éramos casados na igreja evangélica, mas o nosso casamento não era válido, porque nós éramos batizados na igreja católica. Tanto eu quanto ela, nós fomos batizados na igreja católica quando crianças. Então,
éramos católicos sem saber, né? Mas éramos, graças a Deus, que nossos pais nos batizaram quando criança na igreja católica. E o nosso casamento não observou a forma canônica, não teve dispensa do bispo para fazê-lo. Então, a gente resolveu a questão do nosso casamento, que, na verdade, a gente não precisou casar de novo. Tem um dispositivo na lei canônica que chama sanatio in hadite. Eu não sei falar latim, mas é sanatio in hadite, que traduzido para o português é sanação na raiz. O que é sanar? Né? Sanar é consertar, é corrigir. E na raiz, ou seja, no início. Então, o nosso casamento foi sanado na raiz. É um dispositivo canônico. Quem pode fazer isso é só o bispo. Então, quem fez isso foi o Dom Orani, no Rio de Janeiro. Aí ele sanou o nosso casamento, ou seja, ele conferiu ao nosso casamento validade canônica, né? Total validade canônica. Isso é muito legal, só abrindo um parênteses, porque a gente não precisa casar de novo. E o nosso casamento, que foi feito bem antes, é considerado válido desde sempre. É retroativo, né? É retroativo, é. Por isso que é na raiz. Então isso é muito bacana. Não sabia. É uma Não, novidade pra pouca muita gente sabe disso. Depois, quem estiver assistindo, tiver curiosidade, dá um Google aí, é sanação na raiz, porque isso resolve muitos problemas. De vez em quando, eu recebo uma mensagem no meu Instagram: Eduardo, eu e minha esposa, a gente se tornou católico, a gente era protestante, como é que resolve isso? Para mim, é o jeito mais simples, mais fácil. É lógico que o bispo não sai oferecendo sanação na raiz. A gente praticamente foi entrevistado, né? Vocês querem permanecer casados? Vocês estão casados de livre e espontânea vontade? Vocês estão abertos à vida? Etc, etc, etc. Fez uma série de perguntas. Eu tive que apresentar a minha certidão de casamento, a minha certidão de batismo, a certidão de batismo da minha esposa. Mas, enfim, resolveu. E aí, eu fui na minha primeira confissão. Imagina, eu nunca tinha confessado na Bíblia, na vida. Nunca tinha confessado na vida. E aí, porque a primeira confissão, depois de velho, é aquela confissão que você conta tudo. E isso é muito bom, Ana. Porque quando alguém fala mal de mim, eu falo assim, não sabe de nada. Tem tanta coisa pior para falar que você não sabe. Né? Quando alguém me persegue na rede social, me critica, eu falo, que bom que você só sabe. Que elogio! Que elogio! Não vai conversar com o meu confessor, não. Quer dizer, meu confessor não pode falar, né? Graças a Deus que ele não pode contar. Né? Porque a minha primeira confissão foi aquela confissão assim... Demorou pelo menos 1h30, mais ou menos, assim, a minha primeira confissão, de tanta coisa errada que eu tinha né, de tanto pecado, lógico, uma vida inteira, sem confessar. Então, depois da minha primeira confissão, aliás, no final da confissão, ouvi o confessor falando: Eduardo, Desculpa, eu até emociono. Imagina, todos nós nos emocionamos. Eu te absolvo dos seus pecados. Eu te absolvo dos seus pecados. Isso é tremendo. Aquilo que Jesus falou na Bíblia: a quem perdoardes os pecados serão perdoados. Ou seja, eu sei que o Padre não tem poder dele de me perdoar. Eu sei disso. Mas Jesus deu uma procuração para ele. Todo mundo sabe o que é uma procuração. É quando você confere poderes a alguém. Jesus deu uma procuração para o padre. Né? Na verdade, na época era até um bispo. Minha primeira confissão foi com um bispo. E ele diz: eu te absolvo dos seus pecados. Aquilo foi maravilhoso. Foi uma coisa assim, o evangelho se tornando presente, assim, claramente presente, palpável. Né? E aí eu fui para minha primeira comunhão. Eu achava, Ana, sinceramente, que a minha primeira comunhão ia ser aquela coisa assim, eu ia ver fogos, pirotecnia, eu ia ver anjo voando na igreja. Quando eu comungasse, né, com a Eucaristia, eu ia ter superpoderes, eu ia sair voando. Bilocação.
Exatamente, bilocação, eu ia... Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Nada, nada, nada. A não ser um senso de reverência, de temor, de deslumbre e de fé de que o Senhor Jesus estava presente, corpo, alma, sangue e divindade, na Sagrada Eucaristia. Que a Sagrada Eucaristia, ela tinha recebido uma verdadeira transformação em sua substância. A substância mudou. Aquilo ali não era mais pão, era o próprio Cristo. E eu li um livro, né? Alguém perguntou aqui na live qual livro seu de cabeceira, né? Depende da época, né? Eu não tenho um livro de cabeceira, assim, que eu sempre leio o mesmo livro. Não, depende da época, né? Mas um dos livros que eu li no período da minha conversa, eu li muito, né? Eu nunca tinha lido tanto, e olha que eu sempre gostei de ler, sempre fui leitor, mas nunca li tanto quanto naquela época de conversão. E um dos livros que eu li foi A Coisa, do Chesterton. E você tem esse livro? Tá aqui, ó. Ó, que legal. Tem na minha livraria esse aqui, ó. Ah, olha aí, gente. A Coisa. Nossa, esse livro é fantástico. Recebi Bom, recentemente. Não li ainda, mas agora que você falou, então, vou empenhar. eu não sei. Bom, eu não sei. Bom, se eu soubesse disso, eu já te falava para você abrir na página e no trecho certinho. Mas tem um capítulo que ele fala sobre a Sagrada Eucaristia. E assim, e o Chesterton, né? Evangélico adora o Chesterton, né? Tem vários livros do Chesterton publicados por editoras evangélicas. E o Chesterton, ele era católico, né, gente? Altamente católico. E esse livro, A Coisa, é uma série... Pessoal, vamos fazer um momento de jabá aqui? Comprem o livro A Coisa, do Chesterton, na livraria da Ana. A Ana tem esse livro na livraria dela, gente. Olha, ó, não, a gente combinou alguma coisa? Não, combinou nada. Não foi combinado. Está primeiro aí da lista. Não foi. Comprem esse livro, gente. É fantástico. É uma série de artigos muito bem-humorados, muito, muito gostoso, muito leve de ler sobre a fé católica. Sobre a fé católica. E quando ele fala da Eucaristia, ele diz o seguinte: eu entendo, olha o que o Chesterton diz, eu entendo um muçulmano não crer que Jesus está na Eucaristia. Eu entendo. Porque o muçulmano não admite que Deus se tornou homem. Mas eu não entendo um protestante não crer que Jesus está na Eucaristia. Porque se o protestante crê que Deus se tornou homem, qual o problema de Deus se tornar pão? Se Deus quer, qual é o nosso problema com isso? De modo que o muçulmano tem um princípio, o protestante tem um preconceito. Palavras, não é o Eduardo que está falando. Nossa, olha só esse Chester. É o Chesterton falando no livro A Coisa, no capítulo sobre a Sagrada Eucaristia. Esse livro é demais, é demais. Então, assim, por que eu contei essa história do Chesterton? Porque na minha primeira comunhão, eu não vi anjo, eu não levitei, eu não preguei para os peixes, e os peixes se reuniram, eu não, né? O que mais? Eu não... Você falou, não teve bilocação, não teve nada disso. Nossa Senhora não sorriu para mim. Mas eu sabia que o próprio Deus estava se oferecendo como meu alimento e aquilo me bastou. Aquilo me bastou. Só Deus basta, né? E olha, deixa eu te contar uma coisa também. Eu já contei isso aqui na página, né? Mas acho que tem muita gente aí que também não ouviu. Ouvindo você falando tudo isso da sua primeira experiência, né, na Igreja Católica, assim, né, depois de realmente ter se voltado para a igreja, teve uma vez que eu também fui a uma igreja protestante, né? No caso, não foi a presbiteriana,
foi a Congregação Cristã no Brasil. Uhum. Na época, eu tinha 18 anos, eu namorava um moço também dessa igreja, e pela pressão da família dele, eu precisava ir na igreja dele, senão ele ia terminar comigo. Foi basicamente essa pressão que eu sofri na época. E eu fui, né? E na época, eu não era tão, tipo, firmemente católica, né? Porque se eu fosse, eu acredito que eu não teria ido, né? Porque hoje eu não teria ido. Mas na época eu acho que foi uma lição para mim, né? Porque quando eu fui, aconteceu algo extraordinário. E o que foi esse algo extraordinário? A minha mãe colocou um terço na minha bolsa, né? E eu nem sabia, né? E aí eu cheguei lá, né? Apesar de eu nunca ter sido, antes disso, né? Eu não rezava o terço diariamente, então não era assim, né? Não praticava a devoção à Nossa Senhora. Mas quando eu cheguei lá, a passagem foi Bodas de Caná. E eles meditaram sobre essa Olha passagem. só. E aí, naquele momento, sabe quando cai tudo? Uhum. Aí a minha ficha caiu, eu falei, o que eu tô fazendo aqui, né? Nossa Senhora foi me resgatar dentro, realmente, Olha de uma só. igreja protestante para me puxar minha mãe e falar, volta, que o seu lugar não é aí. Sim. E foi muito edificante para mim esse momento da minha vida. E aí eu me voltei realmente para a igreja. E aí foi muito importante. Coisa fantástica. Bom, como você está me entrevistando, vamos marcar uma outra live na minha página para eu te entrevistar, porque eu quero conhecer a sua história também. Com certeza. Né? Saber como que foi isso. Mas eu costumo dizer isso, Ana, que Nossa Senhora me tomou pela orelha e me trouxe de volta, sabe? Eu imagino. E como que foi para você ter... Acho que assim, a última pergunta aqui pra gente poder já encerrando a live, né? Como que foi para você vencer toda essa questão de Nossa Senhora, né? Porque na igreja protestante tem muito disso, né? Ah, mas tem muitas objeções, né? Como foi para você realmente vencer essas objeções, né? E aceitar realmente os dogmas de Nossa Senhora mesmo, né? Excelente pergunta, Ana, porque assim... Foi a última barreira para eu vencer, para eu me tornar católico, intelectualmente falando, assim, pensando. Eu lembro, como eu disse, né, no início da nossa live, eu lembro que eu comecei o meu processo, foi em 2015. Não é que eu comecei tão forte, tão decidido igual no finzinho de 2018, mas 2015 começou a acender uma faísca aqui, outra ali, né? Eu falei, gente, eu acho que eu vou estudar melhor o catolicismo. E eu lembro que eu pensava assim, não, gente, as crenças, os dogmas marianos são muito bizarros, são muito terríveis, né? Não, é impossível. Então, os dogmas marianos, eles são uma barreira real para os nossos irmãos protestantes. E hoje, quanto mais eu me aprofundo na fé católica, mas eu começo, sabe quando o tico e teco começa a funcionar na cabeça da gente, você começa a ligar os pontos, você fica assim, gente, por que o protestantismo tem tanta dificuldade com Nossa Senhora? Porque assim, o protestante, Ana, não tem problema nenhum de exaltar Abraão, Isaac, Jacó. Raquel... quer dizer, Sara, Rebeca, Raquel. Ou então Paulo, Pedro, Barnabé, João, Neemias, Gideão. Tem até um grupo evangélico que se chama Gideões Internacionais. Esse grupo Gideões Internacionais, o foco deles é distribuir Bíblia, é distribuir Novo Testamento em hospital, em hotel, em escolas. Então, assim, existe um grupo evangélico chamado Gideões Internacionais. Eu duvido que existe um grupo evangélico chamado Maria de Nazaré. Existe um grupo evangélico, um grupo de oração, chamado Desperta Débora. E detalhe, eu não estou criticando, não. Maravilhoso, grupo de oração é sempre bom. Desperta Débora. Por que Débora? Porque Débora foi uma juíza do Antigo Testamento que derrotou os inimigos de Israel. Mas duvido que tem um grupo de oração evangélico chamado Desperta Maria de Nazaré. Desperta Maria, Mãe de Jesus. Não tem.
Existe Verdade. Eu lembro, Ana, que quando eu era recém-convertido na igreja presbiteriana, recém mesmo, a, a, a gente tem, na igreja evangélica tinha, né, eles ainda têm a chamada escola dominical. E aí era uma classe, escola dominical é uma escola mesmo, é uma sala de aula que se reúne na igreja aos domingos, né, como o próprio nome já diz, para estudar a Bíblia. E eu lembro que o nome do curso era Heróis da Fé no Novo Testamento. Heróis da Fé no Novo Testamento. Aí era uma série de estudos sobre vários personagens. Aí tinha Pedro, Paulo, João Marcos, Priscila e Áquila. Tinha um monte de personagens do Novo Testamento. Mas não tinha Maria. Não tinha Maria. Tinha Priscila. Priscila foi esposa de Áquila e eles foram companheiros ministeriais de São Paulo. Então tinha lá Priscila e Áquila, tinha a avó de Timóteo, tinha um monte de gente, mas não tinha Maria. Então, assim, é muito forte. E hoje eu tenho investigado o porquê dessa birra com Nossa Senhora. Porque a gente sabe que Nossa Senhora teve a missão de trazer Jesus ao mundo. E hoje ela tem a missão de trazer o mundo a Jesus. Eu vou repetir. Nossa Senhora teve a missão de trazer Jesus ao mundo. E hoje ela tem a missão de trazer o mundo a Jesus. A Ana se consagrou recentemente a Nossa Senhora. Quando você se consagra a Nossa Senhora, você está dizendo, Nossa Senhora, eu quero querer o que a senhora quer. E Nossa Senhora diz, Ana? Você se consagrou a mim, Ana? Então você vai servir ao Deus que eu sirvo. E você vai servi-lo como eu sirvo. Então, assim, essa questão é muito forte, é muito mais profunda do que a gente imagina. Nossa Senhora é aquela que pisa na cabeça da serpente. Nossa Senhora, ela humilha tanto Satanás, por quê? Porque Eva foi o triunfo de Satanás. O anjo abordou Eva, uma virgem pura, e Eva sucumbiu. Outro anjo abordou Maria, anjo Gabriel, né? Porque Satanás era um anjo. O anjo Gabriel abordou Maria, uma virgem pura, e Maria triunfou. A virgem Eva trouxe maldição para a humanidade pela sua desobediência. A Virgem Maria trouxe bênção para a humanidade por sua obediência. E assim como Jesus é o novo Adão, Maria é a nova Eva. Maria é a mãe da nova humanidade. Os cristãos, Ana, são a nova humanidade. Porque quando a gente pecou, eu estou até desviando um pouco da sua pergunta aqui, mas eu acho importante pontuar isso. Fica à vontade, tá? Quando a gente pecou lá em Éden, lá no Éden, lá em Gênesis capítulo 3, quando os nossos primeiros pais pecaram, qual foi a promessa de Satanás para Adão e Eva? Se vocês pecarem, vocês serão como deuses. Ou seja, o homem, abaixo dele, tinha os animais, ao lado dele tinha a mulher, e acima dele tinha Deus. Então tá aqui Adão, cabeça da criação. Vou repetir. Abaixo dele, os animais, ao lado dele, a mulher, e acima dele, o nosso Senhor, Deus. Né? Então, homem e mulher são essencialmente iguais, mas funcionalmente diferentes. Homem e mulher se complementam. Né? Eu creio muito nisso. A Bíblia diz que Deus criou a mulher como uma auxiliadora idônea, ou seja, idônea quer dizer correspondente. Homem e mulher são co-iguais em honra,
dignidade, em carregar consigo a imagem e semelhança de Deus, mas têm papéis diferentes, isso é muito claro. Então, qual que foi a tentação de Satanás para Adão e Eva? Se vocês desobedecerem, vocês vão ser como Deus. Sereis como Deus. Então, olha só, o homem tinha os animais abaixo dele e Deus acima dele. E a tentação foi, vocês vão ser como Deus. E isso aconteceu? Não. O ser humano se tornou mais semelhante a Deus? Não. O ser humano se tornou mais semelhante aos bichos. O ser humano se tornou mais bestializado. Quando o homem peca, ele se comporta como um bicho bruto, como um bicho irracional. O pecado é isso, é a gente saciar os nossos apetites em detrimento de render glória a Deus. De modo que, e eu já estou terminando, o pecado nos desumaniza. O pecado nos torna menos humanos. E o que Jesus faz na cruz? Ele desfaz essa maldição. Ele se entrega como um sacrifício por nós na cruz, para que nós sejamos restaurados à nova humanidade. Eu dei essa volta toda para dizer, os cristãos são a nova humanidade. Quando você que está nos assistindo nessa noite peca, você está se bestializando, você está dizendo não para a sua humanidade. Quando você se arrepende e confessa, você está tendo a sua humanidade restaurada. Nós somos a nova humanidade. Ok, quem que é a mãe da nova humanidade? Maria. Nossa Senhora. Porque ela é mãe do cabeça, Jesus. E ninguém dá luz a uma cabeça. Uma mulher dá uma luz a um corpo inteiro. Então Maria é mãe de Jesus e do corpo de Jesus. Nós somos filhos de Maria nesse sentido. Nós somos descendentes espirituais de Maria nesse sentido, porque ela é a nova Eva. E o que eu estou falando aqui, gente, não é novidade nenhuma, tá? Isso que eu estou falando aqui é ensinado há 2000 anos pela Santa Igreja Católica. Respondendo a sua pergunta, foi muito difícil para mim. Porque isso que eu falei para você aqui com tanta tranquilidade, para mim, na minha formação e na cabeça de um protestante, é assim: se eu honrar Maria, eu estou desonrando Deus. Outro, né? Exatamente, ou um outro. E não é ou um ou outro. Não é? Esse exemplo que eu vou dar aqui é um exemplo já meio batido, mas sempre é bom relembrar. Se você está numa exposição de arte, e você vê um quadro nessa exposição de arte, e começa a elogiar o quadro, e começa a falar assim, gente, que quadro bonito. Nossa, que quadro maravilhoso. Eu queria ter esse quadro. E o pintor desse quadro chega e ouve você falando isso, ele vai ficar ofendido? Lógico que não. Pelo contrário. Então, Maria é a obra-prima de Deus. Quando nós louvamos Maria, nós estamos louvando aquilo que Deus fez nela. Porque, por exemplo, o dogma da Imaculada Conceição em vista dos méritos de Cristo, em vista não, em previsão, deixa eu usar o termo correto, em previsão dos méritos de Cristo, Maria foi preservada da mancha do pecado original no momento da sua concepção. Então Maria, ela não é imaculada por suas próprias forças, ela é imaculada porque ela é a obra-prima de Deus. Ela é imaculada porque em previsão dos méritos de Cristo, ela foi preservada da mancha do pecado original. E assim, não é difícil crer que um dia nós seremos imaculados. Se nós morrermos crentes no Senhor Jesus, arrependidos dos nossos pecados, em estado de graça e amizade com Jesus. A nossa esperança é que um dia seremos imaculados. Ou seja, a gente vai para o céu. E no céu não há mancha de pecado.
E eu estou dizendo isso por quê? Porque Maria é, desde a sua concepção, aquilo que nós seremos na glória. Simples assim. Simples assim. Ô, Ana, antes de terminar, eu posso só dar um recado para a turma do curso, porque tem muita gente perguntando. Olha, e até vou falar para você indicar o seu curso, falar um pouco sobre ele para o pessoal que não conhece também. Ah, bacana. Tá Você bom? tem mais alguma pergunta, não? Não, era isso mesmo, acho que já deu para finalizar. Bacana, muito bom conversar com você, Ana. Você é uma simpatia, continue assim, firme em Deus, esse é um apostolado tão bonito, tá? Eu digo mesmo também. Inclusive, a gente tem que marcar mais lives, porque eu acho que foi muito proveitoso. E também eu ressalto a sua humildade também para falar sobre Imagina. isso, sua sabedoria para falar sobre tudo isso. Acredito que tocou muita gente. Então, não desista, conte sempre com o nosso apoio aqui para ajudar no que for preciso. Amém, graças a Deus. Obrigado, querida. Imagina. Eu queria comunicar o pessoal, o Alexandre Pedretti é meu aluno, e ele está aí, muito bom o curso. Eu lancei um curso, gente, porque eu percebi uma dificuldade dos nossos irmãos católicos quando eles são abordados por um proselitismo protestante de como lidar. Porque 99% das pessoas que se tornam protestantes eram católicas, né? Eram católicas, às vezes, sem conhecimento da fé. Sei. E aí, eu percebi que o protestante chega para um católico e diz assim, onde que está o dogma da Imaculada Conceição na Bíblia? Onde que está o dogma do purgatório na Bíblia? Onde que está na Bíblia que a gente pode pedir a intercessão dos santos? Enfim, fica assim, na Bíblia, na Bíblia, na Bíblia. Tá, vamos lá, vamos entender. Primeiro, onde que está na Bíblia que tudo tem que estar na Bíblia? Né? Quem falou isso? Aliás, quem que formou a Bíblia? Quem que escreveu a Bíblia? Enfim, diante de tudo isso, eu lancei um curso, Ana, chamado Panorama Bíblico e os Dogmas da Santa Igreja. Esse curso é dividido em duas partes. A primeira parte é, como o próprio nome já diz, né? Um panorama bem amplo acerca das Sagradas Escrituras. Então, os alunos eles ficam familiarizados com a Bíblia. E a segunda parte é uma fundamentação bíblica dos principais dogmas da Santa Igreja. Eu vou mostrar como que esses dogmas estão, sim, fundamentados na Bíblia. E alguém pode dizer assim, Eduardo, eu não preciso dessa fundamentação bíblica, porque se a Santa Igreja falou, está falado. Ok, que bom que você pensa assim. Mas o seu vizinho, o seu colega de trabalho, o seu parente não pensa assim. E ele precisa enxergar a razão da sua fé, a razão da sua esperança. Então eu lancei esse curso e em 10 dias as vagas acabaram. Por quê? Porque eu limitei as vagas porque o curso é ao vivo, Ana. Eu faço o curso ao vivo para interagir com o pessoal, para tirar dúvidas. Então as vagas esgotaram. Em 10 dias, o Ricardo está dizendo, sou aluno, o curso é maravilhoso. Se puderem, façam, que vale muito a pena. Eu tenho recebido muitos testemunhos de alunos, que têm me encorajado muito. Isso que a gente pincelou nessa live aqui hoje, eu aprofundo no curso. Então, assim, as vagas se esgotaram e eu comecei a receber um monte de mensagem no meu DM. Eu vim fazer a inscrição e as vagas acabaram, as vagas acabaram. Aí eu lancei a segunda turma. O primeiro lote vai até o dia 12 de setembro. Por que primeiro lote? Porque depois, no dia 13, aumenta o valor. Tá aqui, ó, a Elane falou, curso maravilhoso. Então, o primeiro lote vai até 12 de setembro. O investimento é um investimento único de R$270. A pessoa fala, qual que é o valor do curso? Na minha opinião, e na opinião dos meus alunos, o valor é muito alto, mas o preço é baixo. Então, assim, o preço, né, o investimento é de R$270, mas quem entrar agora, no meu perfil lá, Dudu Faria 1, o pessoal está perguntando qual que é o seu perfil. Você pode entrar no meu perfil, que lá na minha bio tem um link para você fazer a inscrição no curso. E usar o cupom Sabedoria, inspirado
na página Sabedoria Católica. Olha aí, legal. Sabedoria, você vai ter 10% de desconto. Dá para parcelar em uma, duas, até 2 vezes sem juros, mas até 12 vezes dá para parcelar. Usando o cupom Sabedoria, você vai ter 10% de desconto. Olha aí, gente, que presentão para vocês. Nem eu tava sabendo, mas fui até tentada agora também, viu? Ah, vamos lá, vai ser bem-vinda. Que legal, tô muito feliz, viu, pelas suas iniciativas. Vê-se claramente, né, que você agora tá focado em auxiliar os próprios católicos, né, a voltar à verdade. E é muito importante tudo isso, sabe? Porque nós temos muita dificuldade de defender a nossa igreja. Dificuldades de saber realmente argumentar, explicar. É como você falou, a gente acredita, mas muitas vezes não sabe explicar o porquê, né? Então é isso aí, é muito importante. E depois eu vou deixar o link também pro pessoal, se você puder me disponibilizar. Ah, por vou deixar favor. o link pro pessoal também, para eles. Obrigado, Ana. Pode deixar. E vamos, sei lá, mais pra frente marcar uma... Eu quero te entrevistar. Combinado, a gente vai marcar assim. Pode chamar, a gente marca assim. Combinado. Foi um prazer, Ana. Foi um prazer, pessoal. Que Deus abençoe vocês. Tenham todos uma excelente noite, um excelente finzinho de sábado. Amanhã, dia de missa, hein, gente? É isso aí. Muito obrigada também pela sua participação, por todo o testemunho, pela grande sabedoria, né, que você nos ofereceu aqui nessa noite. E eu espero aí poder ajudar o máximo que for. A gente vai também marcar outras lives. Vamos sim. E é isso. Uma boa noite também para o pessoal e para você também. Boa noite, queridos. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Até.